Olá! Mais uma vez agradeço ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida e peço aqui permissão e ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos juntos fazer mais um pequeno momento de reflexão. Há um tempo atrás, enquanto eu caminhava num dos parques aqui da nossa cidade, eu lembro que eu entrei nesse parque, comecei a fazer o trajeto e em determinado local havia uma lata de refrigerante jogada no chão. Eu critiquei mentalmente aquela postura, dei a volta no parque, voltei. Quando eu passei novamente pela entrada, um pouco antes de eu chegar, entrou uma pessoa caminhando na minha frente. Aí fomos fazendo o mesmo trajeto, a pessoa na frente e eu atrás. Quando chegou exatamente no mesmo local onde estava lá essa lata de refrigerante, a pessoa abaixou, pegou a lata e no primeiro cesto à frente ela jogou a lata no lixo. E para mim foi um aprendizado gigante, porque no meu pensamento era um absurdo alguém ter feito aquilo, ter tido aquela postura. Alguém teria que limpar aquilo. E quando eu vi a postura dessa pessoa que passou à minha frente, o questionamento veio para mim. Por que não eu? Por que eu não poderia ter me abaixado, pegado a lata e jogado no lixo? Então, a lição que eu escolhi para a reflexão de hoje é justamente para que nós possamos refletir sobre como está o nosso comportamento na via pública. Então, o título da lição é justamente esse, na via pública. Ela está contida no livro Conduta Espírita, psicografado pelo nosso irmão Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. Na via pública. Demonstrar com exemplos que o espírita é cristão em qualquer local. A vinha do Senhor é o mundo inteiro. Colaborar na higiene das vias públicas, não atirando detritos nas calçadas e nas sarjetas. As pessoas de bons costumes se revelam nos menores atos. Consagrar os direitos alheios, usando cordialidade e brandura com todo transeunte, seja ele quem for. O culto da caridade não exige circunstâncias especiais. Cumprimentar com serenidade e alegria as pessoas que convivem conosco, inspirando-lhes confiança. A saudação fraterna é cartão de paz. Exteriorizar gentileza e compreensão para com todos, prestando de boa mente informações aos que se interessam por elas, auxiliando as crianças, os enfermos e as pessoas fatigadas em meio ao trânsito público, nesse ou naquele lugar. Alguns instantes de solidariedade semeiam simpatia e júbilo para sempre. Coibir-se de provocar alarido na multidão, através de gritos ou brincadeiras inconvenientes, mantendo silêncio e respeito junto às residências particulares e justa veneração diante dos hospitais e das escolas, dos templos e dos presídios. A elegância moral é o selo vivo da educação. Abolir o divertimento impiedoso com os mutilados, com os enfermos mentais, com os mendigos e com os animais que nos sujam à frente. Os menos felizes são credores de maior compaixão. Proteger com desvelo caminhos e jardins, monumentos e pisos, árvores e demais recursos de beleza e conforto dos lugares onde estiver. O logradouro público é salão de visita para toda a comunidade. Vede prudentemente como andais. Quem disse foi o nosso irmão Paulo.
Então, eu encontrei aqui a resposta para a postura que eu mesmo tive nessa oportunidade que apareceu, né, que surgiu no meu caminho. Eu poderia ter atuado de outra forma e foi necessário que eu visse um outro irmão passar à minha frente, recolher o que estava no chão e colocar na lixeira para que eu, a partir dali, entendesse, aprendesse e principalmente colocasse como prática em cada ato meu. E a lição, ela nos fala também, ela sempre nos chama a atenção para que possamos refletir sobre os nossos passos. Porque a nossa alçada de transformação, ela começa 100% em nós. Então eu tenho 100% de alçada, de alcance para me transformar. Eu não posso transformar o outro, mas para me transformar, além de eu poder fazer, é uma obrigação que eu tenho para que meu processo evolutivo obtenha o sucesso, né? É aquilo que eu programei, que eu projetei, que eu disse que viria e faria. Então agora eu estou já nessa atuação. Nós estamos atuando aqui enquanto estamos encarnados. Então todas as oportunidades que surgirem nós devemos aproveitar para podermos melhorar. Um outro exemplo que me surgiu também foi uma determinada ocasião em que também, num treino, numa caminhada, eu estava com uma outra pessoa. Eu estava um pouco à frente e a pessoa estava atrás de mim. E de repente eu, caminhando, olhei para trás e a pessoa havia caído. Ela estava no chão. Então quando a gente fala de solidariedade, a gente não imagina o poder solidário que existe em cada um de nós. A gente não sabe a porção solidária que está no coração de cada um. Por que eu estou mencionando isso? Porque entre a queda e o socorro, em questão assim de pouquíssimo tempo, talvez uns 40 segundos, vamos colocar redondo, uns 60 segundos, 1 minuto, um carro parou para ver se precisava ir para o hospital. Uma pessoa que estava varrendo à frente da casa parou de varrer e veio ajudar, né, para aquela pessoa poder se reerguer. E outras 2 pessoas que vinham também caminhando pararam, solidarizando-se, perguntando se precisava de ajuda, se precisava que ligasse para algum número, alguma coisa, e não tinha sido nada grave. Foi um tropeço, a pessoa caiu e pouco tempo, nesse tempo de 1 minuto, ela já estava de pé novamente. Então, para que nós possamos refletir nesse pequeno momento sobre nós, qual tem sido o nosso comportamento na via pública? Como temos utilizado da nossa porção solidária para aqueles que estão mais fragilizados? Ou para nós, ver alguém caído na rua é coisa extremamente comum. A lição nos chama justamente para que não seja mais comum. Foi exatamente como foi o caso da lata que estava no chão para mim. Para mim aquilo estava errado. Alguém tinha que pegar e colocar no lixo. E se a gente vê uma pessoa caída no chão da nossa cidade? Será que a gente não... aquilo vai ser comum? Ou vamos sempre pensar assim, alguém vai fazer o que precisa ser feito? Então nós que somos estudantes da doutrina espírita, que nos mostra todas as informações que precisamos para podermos evoluir de forma mais assertiva, mais rápida, né? Porque essas dificuldades que nós vemos até em outras pessoas são oportunidades que chegam até nós para que possamos atuar ali e imediatamente nos melhorarmos como seres humanos e como espíritos. Então que nós possamos sempre agradecer a essas dificuldades, que são oportunidades, e que nós não as percamos, não as deixemos passar, porque não sabemos quando chegará uma outra oportunidade para que possamos evoluir. Então que nosso bondoso Jesus nos proteja, nos ajude, que nós possamos sempre estar focados no estudo da doutrina espírita
e que possamos nos encontrar por inúmeras vezes para estudar essa consoladora e informativa doutrina espírita. Muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.